A paz do Senhor Jesus, irmão, irmã, glória a Deus, aleluia. Eu estou aqui passando mais uma vez para gravar mais um vídeo falando da palavra de Deus, como eu sempre tenho falado. O intuito desse canal não é ganhar curtida, não é ganhar compartilhamento, não é ganhar ibope, é para que você seja alcançado pela palavra de Deus. Em outro momento, em outra ocasião, eu vim aqui no meu canal gravar o meu vídeo do meu testemunho de ex-mormon, né? O que Jesus fez na minha vida, como Jesus me tirou daquele lugar. E eu recebi muitas críticas, o que eu sei que é normal. Eu quero dizer para você que não concorda, que discorda, você não é obrigado a continuar assistindo esse vídeo, é só para realmente para quem quer entender, conhecer e saber o que Deus fez na minha vida. E o tema que hoje nós vamos falar é o batismo feito pelos mortos na Igreja Mórmon, mais conhecido como obra vicária. Como assim? Eu vou explicar para você. De cara, quando os mormons eles batem na sua porta, eles não vão falar para você isso. É algo que quando o membro ali tá com mais maturidade, tá mais envolvido na doutrina, já tá acreditando na doutrina que ela é verdadeira, aí eles vão e passam para a pessoa esse ensinamento, que é o batismo pelos mortos. O que é que acontece? O membro está dizimando fielmente, o membro está frequentando a igreja regularmente, o membro está ativo em todos os sentidos da doutrina, ele recebe uma recomendação dada pelo seu líder e assim ele está apto a entrar no templo mórmon. Quando o membro entra no templo mórmon, o que é que acontece? Ele vai trabalhar, digamos assim. O que é que acontece? Para você que não sabe, os mormons eles têm o maior centro de genealogia, ou, se eu não me engano, um dos maiores do mundo. Ou seja, eles sabem, eles vão atrás dos antepassados ali das pessoas para poder justamente fazer essa obra vicária. Por quê? Porque eles acreditam que após a morte, o espírito daquela pessoa que faleceu ainda pode se arrepender no mundo espiritual. Então o que é que acontece? Por exemplo, um homem morreu há 300 anos atrás. E, por exemplo, eu entrei no templo mórmon. Eu posso me batizar em favor daquele homem que morreu há 300 anos atrás, porque eles acreditam que aquele homem vai receber a oportunidade de arrependimento através da minha atitude de batismo em carne. Ou seja, eu me batizei, mas não foi eu que me batizei. Foi aquela pessoa. Porque, porque na verdade, quando o membro mórmon se batiza dentro do templo mórmon, ele está se batizando em favor daquela pessoa. Vai ser citado o nome daquela pessoa na hora do batismo. Irmãos, e é isso que acontece. E a maior obra vicária de todas que nós sabemos não é assim. A maior obra vicária de todas foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Tudo aquilo que eu preciso fazer em prol de alguém para poder ela receber uma oportunidade de perdão, isso anula o sacrifício de Jesus. Eu não preciso mais me sacrificar por ninguém, porque Jesus já se sacrificou. E outra coisa, para você ver como essa doutrina não provém de Deus, não provém das Escrituras. Nós vamos ler um texto agora do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15. E é justamente um dos textos que eles usam para comprovar o seu batismo pelos mortos. Olha o que Paulo fala. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos eles não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto, que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Ou seja, Paulo, ele estava alertando a igreja de Corinto. Corinto era a cidade grega, né, uma cidade extremamente idólatra, uma cidade extremamente tomada por
eram pessoas muito místicas, pessoas que existiam várias seitas ali naquela cidade, existia muita diversidade, porque quando você sabe, os gregos eles são conhecidos por serem pensadores, por serem filósofos, então existia muita aquela coisa naquela época. E Paulo estava alertando a igreja do engano que estava acontecendo naquela época. E neste capítulo, Paulo vai confrontar uma seita que existia na época, que até então se sabe muito pouco, mas era uma seita que existia na época que se batizava pelos mortos sem acreditar na ressurreição. Então Paulo chega para eles e diz: como é que vocês se batizam pelos mortos se vocês nem mesmo acreditam na ressurreição? Ou seja, estava havendo uma contradição na crença deles. Eles se batizavam pelos mortos, mas não acreditavam na ressurreição. Era apenas um confronto que Paulo estava dando àquelas pessoas. Entendeu? Mas o que é que acontece? Os mormons, a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, eles usam esse versículo de forma distorcida para dizer que existe esse batismo pelos mortos, que vai existir oportunidade para as pessoas que faleceram. Isso é diabólico, isso é uma doutrina totalmente antibíblica. A palavra de Deus vai dizer no Velho Testamento que Deus ele não se agradava que o seu povo consultasse os mortos. Nós vamos ver Saul, distante de Deus, vai até uma feiticeira necromante consultar o espírito de Samuel, que já havia falecido. Mas na verdade ali não era Samuel, ali era um espírito enganador para enganar Saul. Porque Deus já tinha se afastado de Saul há muito tempo. Então, para que você entenda, é isso que acontece dentro do templo mórmon. Um dos seus rituais que acontece lá dentro é o batismo pelos mortos, chamado obra vicária. Você se batiza em prol de uma pessoa que morreu, para que ela receba o perdão dos pecados e na outra vida. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, vai dizer que após a morte segue-se o juízo. Salmo 115, versículo 17 ao 18, vai dizer que os mortos descem ao lugar do silêncio e não podem louvar ao Senhor. O que é que eu estou querendo dizer para você? Que a oportunidade é somente concedida para mim e para você que estamos vivos. Para mim e para você que estamos vivos, a oportunidade não é concedida para quem já morreu. Jesus morreu para nos dar vida em eternidade. Como é que eu posso dizer vida em eternidade? Jesus morreu para que você se arrependa dos seus pecados em vida, para que quando você morrer, para quando ele te chamar, você está junto dele na eternidade. E aqueles que rejeitaram, irmão? E aqueles que não acreditaram? Segue-se o juízo. Morreu sem Cristo. A Bíblia vai dizer, se eu morri sem Deus, a eternidade é sem Deus. Se eu morri com Deus, a eternidade vai ser com Deus. A oportunidade de arrependimento foi concedida para quem está em vida. É o que a Bíblia Sagrada diz. A palavra de Deus vai dizer, Jesus vai dizer, aquele que não crê em mim por si só já está condenado, porque eu não condeno ninguém, mas a palavra que eu prego, essa sim condena. Essa sim vai julgar. Então a palavra de Deus está dizendo que a oportunidade é somente para quem está em vida. Quem morreu acabou. Quem morreu não adianta orar, quem morreu não adianta fazer rituais, quem morreu não adianta nada disso. Não adianta. Segue-se o julgamento. Jesus é advogado para mim e para você que estamos em vida. Se você pecar, se você errar, ele vai estar pronto para te perdoar se você se arrepender. Mas se você falecer no seu pecado, segue-se o julgamento. Segue-se o julgamento. Uma prova maior disso, vamos lá para Lucas capítulo 16, o rico e o Lázaro. O rico morreu e foi sepultado. Lázaro faleceu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quando Lázaro está junto de Abraão, o rico diz para ele, pai Abraão, pede para que Lázaro vá até os meus familiares e avise a eles para que eles não venham para esse lugar de tormento. E Abraão vai dizer, eles têm Moisés e os profetas. Mas não ia adiantar que ainda que uma pessoa dos mortos ressuscitasse e fosse avisar eles não acreditariam mesmo assim. Então, ou seja, não adianta. Não adianta. Depois que morreu, segue-se o julgamento.
Jesus morreu naquela cruz para perdoar o meu pecado e o teu, mas é para você se arrepender em vida. Ainda há oportunidade para mim e para você que estamos vivos. Ele ainda continua advogando. Eu quero dizer para você que está afastado dos caminhos do Senhor e está vendo esse vídeo, ou você que se sente o pior pecador do mundo, eu quero dizer para você que se você se arrepender hoje, nesse momento, Jesus ele está disposto a te perdoar, a te lavar, a te purificar e a te conceder a vida eterna ao lado dele. Mas depois da morte, irmão, não tem mais oportunidade. É o que a Bíblia está dizendo. Ah, mas o profeta Joseph Smith falou que essa foi uma revelação que Deus deu a ele. Se o profeta está falando algo que é contra a Bíblia, eu não tenho que acreditar no profeta, eu tenho que acreditar no que a palavra de Deus está dizendo. Se o pastor, seja quem for, está pregando algo que é contra a Bíblia, eu tenho que acreditar na Bíblia e não o que ele está dizendo. A Bíblia é a verdade, Jesus é a verdade. Jesus é o verbo que se fez carne. Em outras palavras, Jesus é a palavra que se fez carne. Ele é a própria palavra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho que nós podemos ser salvos e podemos chegar até o Pai e ter a vida eterna. Não é ninguém, não é profeta A, B ou C que diz o que Deus pensa ao teu respeito e ao meu. É a palavra de Deus. E eu estou dizendo algo para você que eu não somente ouvi falar, mas eu vi. Eu convivi, eu já entrei no templo mormon, eu já me batizei por pessoas falecidas. Eu já cheguei a acreditar nisso. Mas, irmãos, é um engano de Satanás. A oportunidade está para aqueles que estão vivos. A oportunidade para você se arrepender. Hoje mesmo, se você se arrepender, você é perdoado e é lavado pelo sangue de Jesus. Mas se você morrer sem Jesus, não há mais oportunidade. A oportunidade é concedida para aqueles que estão vivos. Quando Jesus estava lá na cruz, ele nos mostra que a oportunidade é dada até o último suspiro de vida. Quando ele olha para aquele ladrão e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, porque o ladrão se arrependeu. O ladrão, no seu último momento de vida, foi salvo. Então, ou seja, a oportunidade para quem está em vida. Há pessoas que estão em leito de hospitais. Se a pessoa se arrepender, se a pessoa pedir perdão a Deus, no último suspiro de vida dela, ela vai ter a vida eterna. Apesar de ter vivido a vida inteira de pecado. Por quê? Porque Jesus não está olhando para o pecado da pessoa. Jesus está olhando para ver se a pessoa se arrepende. Mas infelizmente tem muitas religiões que têm pegado sofismas, falsas verdades e têm enganado muitas pessoas nesses últimos tempos. Tem levado muitas pessoas à perdição e à ruína através de falsas doutrinas, falsos evangelhos, falsos sofismas. Jesus é a única verdade, Ele é o único caminho, Ele é a única porta que eu posso entrar no céu. É isso que a palavra dele me convence e me diz. Então eu quero falar para você. O batismo pelos mortos é uma das doutrinas mórmons e é antibíblica. É antibíblica. Eu estou tentando aqui falar para você de algo que eu vivi. Eu vivi mais de 5 anos dentro do mormonismo. Eu já fui no templo mórmon. Já me batizei por pessoas que morreram. Tem outros rituais que acontecem dentro do templo mórmon. Eu vou gravar outros vídeos falando para você, mostrando para você onde é que está o erro à luz das escrituras, para que você continue a compreender. Eu não estou falando aqui para criticar a religião de ninguém, não. Eu estou falando aqui o que Jesus fez na minha vida e da onde Jesus me tirou. Então, irmãos, eu espero que esse vídeo tenha abrido seus olhos, que esse vídeo tenha te edificado, que esse vídeo ele tenha te alcançado. Vamos orar ao Senhor para encerrar essa mensagem, este vídeo. Que Deus possa te abençoar. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu oro, Senhor, em prol da vida dessa pessoa que assistiu esse vídeo. Senhor, abençoa a vida deles, Pai. Aqueles que estão perdidos, alcança. Aqueles que precisam, meu Pai, de arrependimento, convence, meu Pai, do arrependimento, do pecado. Senhor, e que aqueles que se arrependerem venham ser perdoados, venham ser salvos em vida, meu Pai. Porque após esta vida, meu Pai, na eternidade, segue-se o julgamento. Ah, meu Deus, os justos estarão com o Senhor na eternidade, os injustos estarão condenados, meu Pai. Porque escolheram viver uma vida injusta nessa terra. Meu Deus,
Eu te peço, abençoa a vida de cada um, meu Deus. Perdoa os pecados daqueles que estão se arrependendo, Senhor. Lava, purifica e batiza com o teu Espírito Santo. Meu Deus, e abre os olhos daqueles que estão cegos, meu Pai, no engano, na mentira, nas falsas doutrinas, meu Pai, nas falsas liturgias, nos falsos sofismas. Senhor, abre os olhos daqueles que estão cegos, Pai. Assim como o Senhor abriu os meus olhos, abre, Pai, eu te peço. Meu Senhor, que esse vídeo possa alcançar vidas, possa abrir os olhos daqueles que estão cegos, Pai, espiritualmente falando. Senhor, eu abençoo a vida de cada um, daqueles, meu Pai, que não vão aceitar, mas daqueles que também vão aceitar esta palavra. Eu os abençoo, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe. Espero que esse vídeo tenha te edificado, tenha abrido teus olhos, você que não conhecia essa doutrina do batismo pelos mortos, feita pelos mormons, e o que está errado à luz das Escrituras, e qual é a verdade à luz das Escrituras. Siga o canal Tabus do Mormonismo, dessa moça que eu disse, Vânia Mori. Você também vai aprender mais a respeito, muito mais profundo. Aqui o que eu falei foi só o básico. Também, se sentir de Deus, me siga no meu canal, mas esse não é o objetivo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus.